Kátia tem um vasto currículo, né? Com a série Diários Secretos, juntamente com 3 colegas, Kátia Brembati recebeu o prêmio ESSO, o Tim Lopes, o IPES de melhor reportagem da América Latina e o Global Shining Light Award. É editora no Estadão, Verifica, professora de jornalismo na Universidade Positivo e foi presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo de 2022 a 2025. Então, a Letícia Klein, ela é advogada e geógrafa, formada pela Universidade de São Paulo. Você fez direito na USP? Na São Francisco? Sim. Eu também, coisa. Também. Só que eu me formei lá em 84, né? Faz tempo. É advogada e geógrafa, formada pela Universidade de São Paulo. Profissionalmente, já atuou em instituições engajadas nas pautas de garantias de direitos. Atualmente, coordenadora jurídica da Abrage, sendo responsável por projetos como o Programa de Proteção Legal para Jornalistas e Monitor de Assédio Judicial. Nossa, os temas são muito bons aqui. Enfim, e aí, qual das duas começa? Eu vou me permitir começar, até porque eu vou falar bem da Letícia, e daí eu quero falar antes. Então, gente, eu queria muito, muito agradecer o convite, né, dessa pessoa tão querida que é a Regina, que tive a oportunidade de conversar e de trocar e de fazer projetos juntas, nesse período que eu estive à frente da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né, a Regina Pelanera, a gente fez... estivemos no STF juntas, fizemos algumas questões aí com relação à desinformação, que foram bem importantes, e eu acho que essa parceria Abrage e ANER pode continuar, e continuar muito forte, porque a diretoria atual também é bastante atuante, né, terminou o meu mandato, eu sigo apaixonada pela Abrage, por todas as associações que defendem o jornalismo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre defender o jornalismo, né. Como a Regina falou, aí, né, eu trabalho há mais de 20 anos, e antes de ser presidente da Abrage, eu não tinha a noção do tamanho das questões envolvendo o judiciário, e também as questões envolvendo violência, né, que tocam a nossa profissão. Como jornalista, eu já tinha estado ali na ponta, vivenciando as questões do envolvimento do judiciário, né, e de agentes do judiciário também, agentes da polícia, agentes do Ministério Público e outros agentes que são bem importantes quando a gente faz um monitoramento de quem são as principais pessoas que assediam judicialmente, a gente pode usar esse termo, assédio judicial, né, isso foi pacificado de certa forma, não foi um julgamento para cunhar o termo, né, mas quando a Abrage entrou com uma ação juntamente com a ABI, né, propósitos parecidos, né, houve um julgamento em 2024 em que o STF usou pela primeira vez, de forma, digamos, oficial, numa decisão, o termo assédio judicial, né, então a gente está falando de assédio judicial, a gente, na Abrage, fez um trabalho muito puxado aqui pela Letícia, eu estou muito feliz da Letícia estar aqui com a gente, porque ela não é jornalista, mas ela está na lista das pessoas mais jornalistas que eu conheço, defende a nossa categoria como poucas pessoas, né, então ela puxou aí um trabalho bem importante, que foi financiado pela Unesco e outros parceiros, para a gente fazer um monitor de assédio judicial, né, e a gente, em parceria com pesquisadores, profissionais da área, a gente conseguiu categorizar. Então, não é qualquer processo contra um jornalista, porque nós, jornalistas, não somos alecrins dourados que não poderiam ser processados na justiça, não se trata disso, né? Claro que toda pessoa tem acesso ao judiciário e pode, portanto, judicializar quando for uma situação que envolve né, algum prejuízo, a pessoa recorre ao judiciário para uma reparação, por exemplo, né? Então, não se trata de que nós, jornalistas, não podemos ser processados, somos uma categoria blindada. Mas, a partir do monitor de assédio judicial, esse material que foi feito e foi divulgado em abril de 2024, a gente conseguiu categorizar o que seria um assédio judicial. Então, existem vários aspectos que precisam ser alcançados para que um processo seja considerado assédio judicial, e depois a Letícia pode apresentar isso com mais rigor, com mais detalhamento, né,
sobre a questão de disparidade de armas, sobre a questão de indenizações excessivas, sobre processos que são claramente intimidatórios, não visam buscar uma reparação na justiça, mas visam calar a imprensa. E o que a gente tem notado, e era essa a minha surpresa, porque eu já tinha sido processada como jornalista, né, nunca perdi nenhum processo, né, mas já tinha vivido essa experiência bastante ruim de você, por exemplo, ser chamada numa delegacia, num inquérito, ou mesmo como aconteceu comigo no Tribunal de Justiça, e te perguntarem qual a fonte da sua matéria, né? E você ter que dizer que constitucionalmente você tem o direito de preservar a sua fonte, né? Então, a gente vive um meio em que muitas pessoas do Judiciário, do Ministério Público, ou desconhecem as regras, as leis, o que nos garante o exercício profissional, ou, de forma proposital, fazem isso, né? E antes de virar presidente da Abrage, eu sabia que esse era um problema, né? Mas junto com a Letícia e com outros diretores, outras pessoas da Abrage, a gente viu essa questão do assédio judicial se agigantar nos últimos anos. Então, a gente tem os vários tipos de violência psicológica, física mesmo, né? Violência digital, e a gente passou a ver a violência judicial se agigantar, né? E daí foi por esse motivo que a Abrage tem se destacado aí, tem destinado forças para tentar monitorar essas questões de assédio judicial, e com isso a gente tem feito uma interlocução com o Conselho Nacional de Justiça, porque a gente acha que é um órgão adequado para a gente falar sobre como estão sendo tomadas as decisões, principalmente em primeira instância, segunda instância, né? Mostrando, inclusive, decisões equivocadas, decisões que contrariam os entendimentos do STF, né? E nesse caminhar, né, que é desde perceber esse movimento de tendência de aumento de ações, até identificar o assédio judicial, até, né, conseguir caracterizar, cunhar mesmo o termo aí, até essa decisão do STF, né, é um caminho aí, a decisão do STF que determinou, deixou decidido que nunca mais teremos um caso como foi o caso da Elvira Lobato, né, que é um caso bastante conhecido, bastante emblemático, que é aquele caso em que ela teve que percorrer o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, praticamente, né, com mais de 100 ações que foram movidas por fiéis de uma determinada igreja, por causa de uma matéria, eram processos iniciais praticamente iguais, né, o que mostrava uma ação orquestrada, claramente, né, a partir dessa decisão do STF, houve um entendimento de que é possível juntar todos esses processos no domicílio do réu ou da ré, né, e a pensar esses processos, juntar esses processos para o julgamento, né. Depois a Letícia me corrige se eu falei alguma coisa juridicamente errada aí, Letícia. Então, nesse caminhar, a gente foi indo, né, definiu o que é assédio, depois essa decisão do STF, que também foi uma vitória para todos os jornalistas, todas as jornalistas do Brasil, essa aproximação com o CNJ pelo Fórum de Liberdade de Imprensa, né, e a partir de uma provocação no Fórum de Liberdade de Imprensa, a gente falou, poxa, era muito importante a gente conseguir dimensionar o tamanho, né, deste problema. E foi aí que a gente buscou o Jus Brasil, que é um parceiro nosso da Abrage há algum tempo, fizemos um pedido para eles, é possível tentar identificar esses processos, esses julgados, essas decisões, e colocar isso tudo num painel que seja possível visualizar, e conseguir dimensionar se tem algum órgão, algum tribunal, algum estado, alguma decisão muito esdrúxula que está saindo do nosso radar, né? Porque, por exemplo, ano passado a gente teve uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de R$600 mil de indenização, né? Então, esses casos são casos que se tornam bastante conhecidos, mas como ficam aqueles outros casos que não viram notícia, que não viram matéria, né? Então, a ideia desse painel só foi uma longa introdução aí, gente, mas foi para dizer que foi uma forma, um primeiro passo, ele está ainda sendo aprimorado, mas foi um primeiro passo para a gente ver o tamanho do problema em que a gente está nessa área judiciária neste momento.
Letícia, e aí, como é que surgiu, então, toda essa tua pesquisa? Como é que começou? Como é que você organizou tudo isso? E o que foi que você descobriu? Obrigada, Regina. Primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês. Agradeço muito o convite da Regina e também da Kátia, que me puxou aqui para poder falar com ela sobre esse trabalho, né, que ela impulsionou muito a partir da presidência dela lá na Brage, que a gente segue, né, enfim, aprimorando e aprofundando esse estudo, né? Como a Kátia falou, isso foi a partir de um trabalho que a gente fez juntando o CNJ e a Jus Brasil, né, para eles fazerem essa colaboração, mas muito a partir do trabalho, né, das organizações que compõem também o fórum, então principalmente a Abrage, também o Instituto Torna a Voz, que atua na defesa de jornalistas e veículos também. E eu acho que, principalmente, a gente viu o CNJ como o lugar certo para tratar dessas questões, isso que a Kátia falou, né, porque a gente precisa aprimorar as decisões do judiciário, isso passa por discutir formação e aperfeiçoamento dos juízes, acho que mais, além do que conhecer as decisões do próprio judiciário, existe uma dificuldade do judiciário entender como funciona o trabalho de um jornalista, né, o que é uma apuração, por onde que passa, quais que são os limites, enfim, como que esse trabalho é feito, né, porque que ele é sério, como ele se diferencia, né, de outras publicações, mas também porque, falando de administração da justiça, a gente tinha uma grande questão que era saber se o judiciário conhece as decisões que ele mesmo toma, e acho que a resposta era que não, assim, quando a gente chegou com essa questão para o CNJ, descobriu que isso realmente era um espaço ali para ser explorado e para ser identificado, e que foi a partir do trabalho do Jus Brasil que a gente conseguiu localizar esses processos, né? Acho que a gente tem uma dificuldade de um país que é muito litigante, né? Assim, no geral, as pessoas já têm inclusive até brincando, né, uma com a outra, de que vai se processar e tudo mais, isso reflete em uma enorme quantidade de processos judiciais, mas que a gente precisa conseguir navegar e identificar esses processos, né? Acho que principalmente a gente tem falado com o CNJ de como a gente consegue criar tags para facilmente conseguir identificar esses processos, que, como vocês vão ver, para construir esse painel exigiu um grande trabalho de varrer todos os registros dos tribunais, exigiu usar a inteligência artificial para conseguir localizar e aprimorar essa análise, porque para chegar em 24 mil processos é muito difícil que uma pessoa, né, que tem ali uma pessoa para conseguir ler, mas a gente foi criando uma metodologia para facilitar, e se a gente acha que isso precisa ser aprimorado, né, tanto de identificar quando um processo é contra um jornalista, quanto para identificar se esse processo trata de liberdade de imprensa, né, de uma forma mais ampla. E aí esse estudo, contando um pouco mais como ele foi feito, ele tinha 3 eixos. Um principal, que é da liberdade de imprensa, então a gente olhou decisões judiciais que mencionam o termo liberdade de imprensa, porque a gente sabe que muitas vezes os juízes começam suas decisões assim: a liberdade de imprensa é um valor muito caro para a democracia e tudo mais, mas ele não é um direito absoluto, que a gente concorda, tem outros direitos aí, e rapidamente se responsabiliza ou tira o conteúdo do ar ou condena o jornalista a partir disso. A gente queria conseguir observar qual que é esse conjunto geral de decisões. Isso foi um painel grande que foi publicado, que está disponível, mas a gente teve outros 2 estudos que são baseados nessas decisões que a Kátia comentou, justamente para a gente entender como que o próprio judiciário, né, e aí não o STF em si, que são as decisões que a gente está tratando, tem aplicado essas decisões. Então, primeiro a gente tinha um painel, né, um estudo, um levantamento de ações judiciais, de decisões judiciais que mencionavam essas ADIs que a Kátia comentou, né, a 6792 e a 7055, que são ações sobre o assédio judicial, né? Então, ali, a partir de até 2025, né, então era bastante recente
a decisão quando a gente colocou, porque ela foi de 2024 para 2025, como que os tribunais estavam analisando isso. E acho que, enfim, de forma geral, o grande achado que a gente teve é que o precedente é muito pouco utilizado, assim, né? Os juízes conhecem pouco esse precedente para poder utilizar, e mais do que isso, né? O assédio judicial como a Kátia falou, né? Às vezes estão vários processos que estão coordenados, que estão em diferentes instâncias, então é muito difícil de o juiz, analisando um caso só, conseguir enxergar isso, e por isso que também é importante a visão do CNJ mais estruturada sobre isso, né? Então, é mais um ponto que a gente tem trabalhado com eles, como conseguir observar essas práticas. Então, ele é pouco utilizado, esse precedente. Depois, no monitor de assédio judicial, que a Kátia comentou, um projeto da Abrage, a gente lançou um novo relatório no finalzinho do ano passado, né, lá em dezembro, em que a gente analisou um pouco mais aprofundadamente essas decisões em casos de assédio judicial, né? Então, trazendo um pouco da definição do que a Kátia mencionou, a gente entende o assédio judicial como uma ação que é abusiva. O intuito da ação não é obter aquela indenização, obter o direito à retirada do post, obter o pedido. O intuito é causar medo, causar o silenciamento, e que o desgaste daquela ação já seja um prejuízo para a pessoa que está sofrendo aquele processo, né? Então, o caso da Elvira, assim, eu lembro até de quando a gente foi entrevistar ela, e falou: Elvira, você chegou a somar quanto que eram as condenações em todos os seus processos? Ela falou: eu nunca somei, mas eu tenho certeza que tudo que eu gastei, tudo que a Folha gastou, porque a Folha foi processada também, com a minha defesa, foi maior do que qualquer pedido de indenização que tenham feito. Isso porque ela ganhou em todos os processos foram arquivados ou considerados improcedentes. Então, o que a gente está falando da estratégia de assédio judicial é isso: causar um prejuízo, às vezes, para a defesa da pessoa, né, um prejuízo profissional, porque a gente sabe que isso estigmatiza muitos profissionais também, especialmente se é um processo criminal, né, a pessoa respondendo por um processo criminal por uma publicação, isso causa um prejuízo profissional, pessoal, né, e financeiro também, de conseguir se defender, né, do tempo que é gasto, inclusive, para defender de uma ação que é infundada, né? Então, esse é um dos critérios fundamentais, assim, do assédio judicial, tratar de uma ação que é infundada. Então, tem um tema de interesse público que está sendo divulgado ali, e o intuito é que essa publicação saia do ar, né? Que esse jornalista pare de investigar, às vezes, aquela mesma pessoa, né? A gente tem casos emblemáticos, assim, sobre isso. E, além disso, que use dessas ferramentas, assim, tem que ter uma situação de abuso de poder também, ou seja, tem que ter um poder, um desequilíbrio de poderes ali. Então, entre o jornalista, o veículo, né, a pessoa que está sendo processada e quem está processando, tem que haver um desequilíbrio de poder que possa causar essa intimidação. Então, a gente identificou nos casos de assédio um poder político, que isso existe muito, assim, né? Muitos políticos usam do assédio judicial porque eles são pessoas públicas, não querem que informações vão né, aos seus eleitores, à população de uma forma geral. Um poder econômico, que às vezes, grandes empresários que têm poder para mobilizar escritórios e, enfim, empresas, etc., que fazem esse tipo de assédio. Um poder jurídico, que muitas vezes são juízes, magistrados, né, promotores, pessoas que têm um trânsito, né, que têm um poder jurídico, uma influência no poder judiciário que vai influenciar essas ações, ou associativo, como a Kátia falou, às vezes são várias ações coordenadas por uma igreja, por alguma entidade, pela polícia, corporações que têm essa capacidade, algumas associações também, né? Ô, Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente está falando num geral, assim, mas você consegue me definir algumas coisas do tipo assim, quais são os estados que a gente tem mais essa quantidade de ações, né? Em termos populacionais ou
independe disso. Outra coisa é, que tipo de político normalmente processa um jornalista, né, ou um veículo de comunicação? É governador, é deputado, é senador? Que tipo de político que normalmente processa? Vereador, é prefeito, né? E se você tem essa estatística, né? E o tipo de empresário que processa? Se é um empresário, mega empresário, se é mais ou menos, que tipo de empresário normalmente se mobiliza para processar um jornalista ou um veículo? Você tem essa estatística aí? Você tem alguns exemplos que você possa dar, que não seja sigilo de justiça, essa coisa toda? Tem exemplo, sim. Eu acho que de empresários, por exemplo, a gente tem um caso bem relevante, que é o caso do Luciano Hang, né? Que além de ser empresário, é uma figura pública, que muito no período da pandemia, né? Quando ele era uma pessoa mais influente no debate público, inclusive, processava uma série de jornalistas. Então, no nosso monitor tem, se eu não me engano, 53 processos judiciais que ele ingressou ali entre 19 e 21, assim, ali pelos anos né, do início do governo passado, contra jornalistas que publicassem qualquer coisa sobre ele. Então, acaba que vira uma coisa que todos os jornalistas já sabem. Se publicar sobre ele, tem que saber que vai receber o processo, né? Seja reportagem, charge, comentário em redes sociais. Isso só de jornalistas que eu estou falando, né? Mas tem também contra outras, enfim, usuários de redes sociais em geral, etc. Mas tem também um caso de... Então, são mais grandes empresários que a gente pega justamente para essa questão do poder, né? E tem casos recentes, por exemplo, de empresas mineradoras grandes que são investigadas por jornalistas ambientais que estão falando sobre violações de direitos e que muitas vezes são internacionais, né? Então, são estrangeiras e vêm processar os jornalistas aqui no Brasil, e a gente tem alguns casos sobre esses que a gente incluiu, inclusive, mais recentemente no monitoramento, e que também tem essa prática, assim, ou contra o mesmo veículo, processos, ou contra veículos diferentes, assim, né? Dos políticos, eu acho que a gente tem uma mescla um pouco, assim, a gente tem exemplos de políticos a nível nacional, deputados, né, deputados federais. A Júlia Zanata, uma deputada que processa, inclusive é uma das que está no nosso ranking de maiores deputadas, mas também tem o caso dos políticos locais que ficam perseguindo jornalistas, veículos pequenos, né, e que usam dos processos para realmente, enfim, ir causando ali, às vezes, até uma insolvência, né? Assim, você vai de condenação em condenação, vai drenando ali a capacidade do veículo de continuar existindo. E aí, só por último, para passar para a Kátia, a pergunta dos estados, a gente tem, no monitor, a gente conseguiu, a segunda atualização, a gente fez bastante nacional, mas o primeiro ano a gente focou bastante em São Paulo. Então, eu vou dizer que no nosso monitoramento, São Paulo é o estado com mais processos, porque também é o maior tribunal de justiça do Brasil, né, assim, disparado. E isso aparece refletido também no painel do Juiz Brasil. Então, acho que a gente pode dizer que São Paulo é, sim, um estado com muitos processos. Mas, se você for ver os segundos e terceiros lugares, chama um pouco a atenção, porque muitas vezes não são segundos e terceiros estados em população, né? Então, a gente tem, por exemplo, a comarca de Manaus tem muitos processos, uma coisa, enfim, desproporcional com a população e com a média da população. Tem muitos de Brasília, mas aí a gente sabe, enfim, que o jornalismo está muito no DF, em Brasília. E no Paraná, em Santa Catarina, a gente também tem bastante casos, especialmente pela atuação dessas pessoas que eu falei, né? Hang, Júlia Zanata, então essas pessoas que puxam um pouco as estatísticas para lá. A Kátia te levantou a mão. Imagina, eu só queria complementar o que você falou, assim, né? É importante a gente saber que uma das lutas inglórias aí dos jornalistas do Brasil, de várias organizações, e que, assim, está bem longe da gente conseguir reverter, é que, ao contrário do que a ONU e outros organismos internacionais, e outros países, inclusive, exercem, né? No Brasil, você pode ser preso
ou ter uma condenação criminal pelo exercício profissional do jornalismo, né? Então, na maior parte dos lugares, assim, digamos, mais desenvolvidos, vou usar essa expressão que é démodé, não é mais a adequada, né, mas só para me fazer entender aqui, na maior parte desses países que estão à frente dos que estão atrasados, digamos assim, você tem a possibilidade de condenação civil, né? O que é, num caso de indenização, num caso de responsabilização, cabível, né? Agora, condenação criminal por fazer uma reportagem é uma coisa bastante, que nos parece bastante descabida, né? E tanto que não é o entendimento de várias organizações que defendem a liberdade de imprensa e também o entendimento em vários países. E isso faz com que aquela brincadeirinha, né, que a gente faz, perdeu o réu primário, né? Tem jornalistas que perderam o réu primário, digamos assim, por exercício do jornalismo. E por exercício do jornalismo mal feito, do jornalismo irresponsável. Não, a gente tem o caso da Shirley Alves, por exemplo, né, condenada criminalmente, né, no caso ali em Santa Catarina. Quem é Shirley Alves? A Shirley Alves é a que fez a reportagem sobre o caso Mariana Ferrer, que depois virou lei, né, que é a questão do estupro, aquela questão do estupro em Santa Catarina, né, ela fez uma reportagem mostrando os bastidores, na verdade não os bastidores, mostrando como foi a audiência, como a vítima foi completamente desrespeitada na audiência, e ela foi condenada criminalmente por trazer esse relato, que depois virou uma lei, tamanha era né, o desrespeito com a vítima, né? A gente tem um caso que eu acompanhei aqui no Paraná, que eu costumo dizer, ele é anedótico, né? Mas eu vi com os meus próprios olhos que eu estava cobrindo o Tribunal de Justiça e tal, e vi um jornalista, um colega, ser condenado em segunda instância, ou seja, no tribunal, por desembargadores, por ter usado a palavra pupilo num texto de opinião, né? Fulano é pupilo de fulano, né? Condenação criminal por isso é totalmente descabido, né? Então, o que a gente tem, e que a Letícia demonstrou, é uma desproporcionalidade. A gente tem muito do entendimento do STF não sendo aplicado na primeira e na segunda instância, né? A gente tem, nesses casos que a Letícia mencionou, então a gente tem, por exemplo, o Tribunal do Amazonas, realmente com muitos processos, e esse painel nos permitiu também fazer uma leitura que, para mim, foi surpreendente, a Letícia também demonstrou surpresa, porque a gente imaginava achar ações cíveis em maior quantidade e ações criminais em menor quantidade. Isso se confirmou, né? Imagina se fosse o contrário, seria muito mais absurdo, né? Mas a gente achou muita ação eleitoral, por exemplo, né? Então, de coberturas eleitorais, no âmbito da justiça eleitoral, muitas ações com relação ao trabalho da imprensa. Então, a gente está nesse cenário de viver uma pandemia de processos, né? Eu sei que não é o termo adequado de novo, aí, né? Uma avalanche de processos judiciais que silenciam, sim, a imprensa, porque já ouvi de colegas, eu não vou fazer mais matéria sobre fulano, ou pensei em desistir da profissão, gente que desistiu da profissão. Então, tem um efeito, sim, né? Tem esse efeito de atrapalhar a vida, que a gente falou. E quem perde com tudo isso? Quem perde é a sociedade, que deixa de ser informada sobre essas situações que são relevantes e que os jornalistas pensam 2, 3, 5 vezes antes de fazer uma reportagem, né? Eu tenho um colega aqui no Paraná que foi condenado porque ele fez uma matéria dizendo que uma pessoa tinha sido presa, e tinha sido presa, né? Só que essa pessoa era filha de uma pessoa importante, e ele colocou isso na matéria. Nada disso é mentira, nada disso foi distorcido ou tratado de forma desproporcional, e mesmo assim essa pessoa foi condenada, né? No caso, civilmente. Mas é absurdo quando a gente olha isso, né? Só estamos falando de fatos, de realidades, né? Então, é por isso que esse painel, o monitor, foi um primeiro passo muito importante, depois ele foi atualizado, como a Letícia falou, em dezembro, e esse painel do Conselho Nacional de Justiça, junto com o Jus Brasil, é tão importante,
o que eu sugiro, e foi isso que eu tentei provocar ali naquele dia, né? Eu sugiro que a imprensa local, né, dos estados, das regiões, das cidades, faça matéria, né? Eu acho que falta entrar nesses processos e ver que processos são esses, que indenizações são essas, o que o judiciário decidiu no Amazonas, né? Qual que é o entendimento? Porque, sim, a gente tem presidentes de poderes processando jornalistas de forma completamente absurda, né? A Abrage se manifestou várias vezes, sei que a ANER também se manifestou, né? E a gente tem muito A NJ também, a NJ inclusive o também, Hélio claro, tem, a tem ABERT, vários todas as exemplos outras para dar, né, organizações. Hélio? A gente tem muito isso que você perguntou, né? Qual que é o perfil da pessoa que processa? Muitas vezes é o perfil da pessoa violenta também, né? E a gente vê a questão da violência no interior, né? Nas cidades pequenas, onde há uma disputa política muito acirrada. Então, a gente tem dezenas de casos de pessoas que, às vezes, são o único veículo da cidade, o único veículo que tem voz, né, para trazer alguma questão com relação à prefeitura, à Câmara, ou uma empresa que está tendo algum tipo de atitude completamente desproporcional, e há uma grande quantidade de processos com relação a essas pessoas. Então, acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Kátia, deixa eu quero até passar a palavra para o Hélio depois, mas normalmente você falou de uma questão de violência, né? As mulheres sofrem mais do que os homens, as jornalistas mulheres, porque a ministra Carmen Lúcia disse um dia que as políticas, as mulheres, elas têm muito receio de se candidatar, porque elas sofrem violência por serem candidatas a qualquer cargo e também a família. E as mulheres jornalistas, elas sofrem mais violência do que os homens? A Letícia pode responder isso com números, né, que ela tem aí, porque a Letícia também cuida da questão do monitor de violência de gênero, né, de gênero e de raça, dos marcadores sociais, né. As mulheres são mais, as vítimas preferenciais, digamos assim, porque o que acontece é que com o ataque às mulheres, o ataque à mulher é sempre mais virulento, é sempre mais pesado, é sempre no pessoal, né? A gente fez um texto há 2 anos para um Dia da Mulher, que era sobre a questão dos 3 Vs, né? As mulheres jornalistas são chamadas de vadias, de vagabundas, né? E a gente listou, inclusive, quais eram essas jornalistas que eram mais preferencialmente alvo aí, porque não se trata de questionar o conteúdo, se trata de atacar a pessoa, né? E em processos judiciais, a gente também viu situações como essas, de achar que a mulher, ou achar que a mulher é mais vulnerável e pegar mais pesado com a mulher, né? Ou entender que a mulher poderia recuar, se sentir mais intimidada do que o homem, e por isso ir para o judiciário para tentar atacar a mulher, né? Então, nós mulheres somos, sim, alvos preferenciais, no sentido de que o ataque a gente é sempre mais rasteiro, sempre mais baixo, né? Eu já vi situações envolvendo mulheres negras, por exemplo, que são completamente absurdas em tantos níveis, assim, que eu duvido que se fizesse qualquer tipo de comentário desse jeito para um homem branco. Letícia? Eu acho que, complementando, eu acho que é isso, a gente viu bastante essa diferença nos ataques digitais, por exemplo, então ataques nas redes sociais. As mulheres são mais vítimas do que homens nos ataques digitais, acho que mais ou menos 60% dos ataques são mais mulheres do que homens, e é isso, eles são somados com ataques físicos também, assim, né, sobre características físicas, então não está discutindo ali o que a mulher fez no trabalho dela, sobre a vida dela ser nova, ser velha, ser gorda, ser magra, se é coisa, e ataques à família, então, assim, se uma mulher é vítima de ataques, rapidamente vai ter uma ameaça ao filho, uma ameaça aos pais, sempre a partir desse lugar, assim, eu acho que nos processos judiciais a gente não tem essa distinção de gênero em termos de números totais, mas tem um caso que, enfim, nessas anedotas, assim, que a gente vai contando e vai achando dos processos,
de um caso de 2 jornalistas, um homem e uma mulher, processados no interior do Maranhão, na cidade de Codó. É inclusive um caso que é bem relatado numa reportagem da revista Piauí, do jornalista Luiz de Abreu, que eles dois foram processados pela mesma pessoa, caíram no mesmo juiz, por matérias que tratavam dos mesmos fatos, assim, coisa era idêntica, o cara foi absolvido e a mulher foi condenada, assim. Então são casos que chamam um pouco a atenção, assim, qual que era a diferença dessas duas, assim, como que esses ataques, inclusive através dos processos, tentam minar a credibilidade da mulher como jornalista, assim, né, do trabalho dela intelectual, do trabalho no debate público e tudo mais, né, enfim. Mas eu acho que é isso que a Kátia falou, assim, tem muitas anedotas que a gente pode contar a partir desses casos, e não só anedotas, mas casos emblemáticos, importantes, que lembrando, Kátia, quando você falou dessa questão dos termos, né, tem um jornalista que foi condenado criminalmente, inclusive condenado depois convertido em prestação de serviço, tinha que lavar latrina lá no Pará, porque ele falou que o Helder Barbalho era sem escrúpulos, o termo sem escrúpulos, assim. Então isso já foi capaz de gerar uma condenação criminal, assim. Acho que é importante mesmo de conseguir... E onde está o direito à crítica, né? Onde está o direito à opinião, o direito à crítica, né? Para além do trabalho jornalístico de apuração, de informação, que a gente defende muito, de reportagens, que se verifiquem, que se aprovem, né? Que se provem. Mas onde está o direito à crítica se você não pode dizer que uma pessoa que está num cargo público agiu dessa ou daquela forma, na sua opinião, né? E esse caso que você falou, dessa disparidade aí de Codó, né, me faz lembrar da seguinte situação, que eu acho que é bem importante a gente falar aqui, tá, gente? Uma coisa que me chamava muita atenção na Abrage também é que a matéria era publicada pelo Estadão, pela Folha, pelo Globo, pelo G1, sei lá. Aí o veículo X republicava a matéria, ou por agência, ou porque republicava, dando o crédito e tal. O veículo principal não era publicado, não era processado, mas o veículo que republicava na base do sujeito lá, onde ele atuava lá no Amapá, no Acre, não sei o quê, ele processava o veículo local, né? Isso fica muito claro, que se a matéria era a mesma, a questão era, eu vou comprar briga com quem eu acho que eu posso calar aqui localmente, para não falar no meu lugar, porque uma coisa é falar lá, não sei aonde, mas aqui o impacto é muito maior, e com esse eu posso brigar com aquele outro veículo X ou Y, eu não vou brigar para não ser acusado de ser censor, de ser, né, porque o veículo maior ele vai reagir, né? Não que o veículo menor não reaja, mas o impacto da reação é muito mais visível. Então eu vi isso, e a Letícia também, muitas vezes, a mesma matéria, só o veículo menor era processado, o veículo maior não. Kátia, deixa eu fazer uma pergunta, porque vocês falaram de São Paulo, Manaus, que é bem desproporcional se você considerar a população, né? A quantidade de processos que existem, que tem lá. Depois, acho que seria interessante você falar um pouquinho que tipo de processo é, não sei se passa pelo ambiental, ou se passa por políticos, que tipo de processo a gente tem lá. E vocês não falaram do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os políticos não processam, porque tudo que se fala é verdade. Porque no Rio de Janeiro, nesse ranking aí, sei lá onde ele está, mas engraçado, eu fiquei pensando, e aí o que está acontecendo? Letícia, está contigo. Não, mas tem muitos processos do Rio de Janeiro, assim, geralmente ele enfim, o segundo ali em processos também, acho que tem casos graves, inclusive, de tentativa de violação de sigilo de fonte, especialmente em inquéritos, assim, né, em ações criminais que tentam quebrar o sigilo de fonte de jornalistas, mesmo nesse caso que a Kátia comentou da Shirley Alves, ela é processada em Santa Catarina, mas o Intercept que publicou é processado no Rio de Janeiro, tentando revelar a fonte de quem foi que passou para eles o registro da audiência, enfim. Então, acho que tem essa tendência, assim, também. Em Manaus,
curiosamente, são processos mais políticos, não tanto processos ambientais, justamente porque os ambientais, eles são muito dessas grandes empresas, né, ambientais, eles tendem a processar ou em Brasília ou em São Paulo, né, que acho que são onde eles conseguem contratar grandes escritórios de advocacia, né, que tem, inclusive, sede fora do Brasil, e usam disso como uma influência. Em Manaus, eu lembro que teve um caso bem grande na eleição passada de 2022, na verdade, que era eleição de governador. Teve uma questão ali com um dos candidatos que tinha um problema de saúde, vários veículos publicaram sobre isso e sofreram uma enxurrada, né? A gente lançou nessa época um projeto, um relatório sobre processos eleitorais contra jornalistas durante o período eleitoral, na Justiça Eleitoral, que pediam remoção de conteúdo jornalístico, porque é um pouco isso que a Kátia falou que chamou a atenção, e acho que é um tema interessante para a gente falar nesse ano, que é essa questão do jornalismo ser tratado como propaganda eleitoral negativa contra os profissionais. Então, muitos políticos usam disso, e aí tem uma discussão sobre, né, como as resoluções do TSE acabam favorecendo ou não esse tipo de ações, mas muitos políticos usam das ações eleitorais para remover conteúdo, assim, e aí o que acontece é que remove, porque a justiça pensa, o prejuízo no período eleitoral para a imagem do candidato, e aí tira, suspende, assim, liminarmente, e passa o período eleitoral e a coisa se perde ali na justiça eleitoral, assim. Nesse painel a gente viu isso, assim, inclusive os processos eleitorais são mais comuns do que os criminais, e além disso a gente consegue ver um pico de processos em anos eleitorais. Eu não sei se a gente mostra aqui o painel ou manda o link para vocês também, esse de 20 mil. Acho que está sem áudio. Mostra o painel, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Porque é engraçado, né? O TSE, ele pede para suspender a matéria liminarmente, mesmo que seja uma denúncia, é isso, e pronto. E tira do ar, porque eles, enfim, com essa justificativa de que o prejuízo para a imagem do candidato, enfim, mas, enfim, às vezes, o prejuízo, o que a gente fala quando a gente defende isso o prejuízo para a imagem do candidato é ele ter feito a corrupção, o escândalo, tudo mais. O jornalista só está mostrando, né? Não é o jornalista que está prejudicando a imagem do candidato. Então, essa é a discussão. Esse aqui, que é o painel que a gente fez com o Jus Brasil, está disponível. Depois, se quiserem, enfim, posso passar o link para ver. Então, a gente achou esses 24 mil processos a partir de 2015, né, eram dos últimos 10 anos, são decisões, na verdade, né, até por essa questão da dificuldade, a gente não tem um tagueamento dos processos, se é processo contra jornalistas, contra jornal, se é processo contra a liberdade de imprensa, a gente procura no termo, no corpo da decisão, se tem aquilo, e por isso que foi usado IA para ver a relevância. Então, só selecionaram os casos que são de alta relevância, então, que a leitura dos termos lá, e a gente fez vários testes para testar e ver, né, a margem de erro e tal, se eram casos realmente relevantes, né, que tratavam de discussões sobre liberdade de imprensa. Como a gente não é surpresa, né, a maioria são danos morais por reportagem, né, questões que discutem danos morais por reportagem. A maioria são cíveis, depois eleitorais e criminais. Aqui estão falando das decisões, né? Se é acordo em segunda instância para cima, sentença em primeira instância ou decisões, enfim, ao longo do processo. Sobre os tribunais, aí a gente tem, né? TJ de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, que eu comentei. Rio de Janeiro está aqui também, mas você vê que ele, né? Enfim, é um pouco desproporcional pela população. Mas o Rio de Janeiro é a segunda comarca depois de São Paulo e a terceira é Manaus, acho que isso que chamou bastante atenção nesse levantamento. Né, as ações, aqui são os tipos de processo, o assunto, né, geralmente indenização, mas também tem muita discussão, direito de imagem, né, veiculou minha imagem nessa reportagem, e aqui a questão que eu falei dos anos eleitorais, né, então 2022, 2020, 2016, tem um pico grande aqui de processos, né, e aqui as decisões, e acho que esse aqui foi o dado que a gente se surpreendeu, na verdade, né, que a maioria
dos processos, do entendimento do judiciário, foi que houve o exercício regular da liberdade de expressão. Então, não condenou o jornalista em 60% dos casos totais, né? Em 38 condenou e outros a gente não encontrou. Mas também dá para fazer umas análises assim, que vai clicando nos números e aí ele filtra e fala o número, né? Então, você consegue ver por estado qual é a comarca que mais condena, ou que mais absolve também, que acho que, inclusive, é uma coisa que a gente vê muitos casos, por exemplo, do Hang, em que a pessoa que está processando escolhe onde ela vai processar, porque ela sabe onde ela vai ter mais chance de ganhar. Então, vai ter mais condenação. Ô, o Letícia, Hang, você acha que dá para você passar, por exemplo, esse estudo, para a gente colocar, por exemplo, no site da ANER, no site da NJ, para o jornalista poder acessar também, para os veículos, para ter essa noção geral de tudo, óbvio, né? Deixando a fonte, essa coisa toda. Você acha que é possível você ceder para a gente? claro, isso tá publicado, acho que inclusive no site, não está no site do CNJ, não está linkado lá, mas a gente pode passar para vocês, aqui tem metodologia, tudo, mostra como que foi construído, acho que é algo, é para isso mesmo, né, Kátia? É para as pessoas se debruçarem sobre isso. Vou pegar o link aqui para mandar para você. E, normalmente, os veículos assumem a responsabilidade quando tem condenação financeira, óbvio. A Kátia já colocou aqui. A Márcia já colocou aqui. Eu acho que, enfim, tem muitos casos em que os veículos são processados junto com o jornalista, e aí a gente vê mais fácil do veículo assumir a responsabilidade, porque está junto ali, né? É uma questão de responsabilidade solidária também. Mas a gente também vê uma estratégia de assédio judicial que é processar a pessoa física, né? E não a pessoa jurídica, inclusive como essa forma de ameaça, justamente porque às vezes a freelancer, né? Às vezes ela não tem um vínculo ali com o veículo, né? E aí não vai ter um suporte tão grande assim. Mas isso, inclusive, é uma estratégia de intimidação mesmo, né? O Hélio, a gente já chegou a falar com o TSE, não sei se a NJ já fez isso, já chegou a falar com o TSE, por conta dessas liminares que eles soltam na época de eleição, principalmente porque a gente está no ano eleitoral, né? E aí eu acho que o jornalismo, principalmente neste ano agora, que a gente sabe que a gente vai ter um monte de deepfake, a gente sabe que a gente vai ter muita mentira, e o papel do jornalismo profissional vai ser fundamental nessa eleição. A gente já chegou a falar com o TSE para entender por que eles soltam as liminares assim a rodo, ou não? A gente se posiciona sempre quando há uma evidente injustiça, né? Uma coisa que não tem nenhum propósito, desproporcional. A gente se posiciona caso a caso, né? Eu não me lembro de alguma conversa, porque o TSE vai mudando de presidência, né? Então, Sim. talvez isso a gente peque um pouco. Talvez a gente devesse. Eu me lembro que a gente entrou teve vou falar do caso que eu sei bem, porque foi minha ex-esposa que fez de forma brilhante na época da Rosa Weber, no TSE, em 2018, no meio daquela coisa alucinada de desinformação que, em massa e organizada, que já tinha aparecido pela primeira vez no Brasil em 2014. 2014 a gente começou a verificar esse tipo de desinformação para com o objetivo de dividir as pessoas, de enganar, de manipular, e aí veio aquela enxurrada em 2018. Naquela ocasião, o TSE abriu uma frente de combate à desinformação e de direcionamento mais correto do controle do que está sendo publicado e até mesmo de deixar, não impedir que algum jornal publique ou algum jornalista publique alguma coisa verdadeira.
E a gente fez parte, a gente assinou isso. Na época a gente fez algumas reuniões, a NER estava junto, a Bert, a Brage, e depois isso foi andando, passando de cada presidente que foi ali, e a coisa meio que se perdeu, né? Eu me lembro, depois com a Carmen, com a ministra Carmen, que até por um trabalho muito bem feito pela Regina, né, se posicionou, a gente fez, a NER fez aquela campanha do qual a gente se associou, né, mas eu acho que falta um canal de comunicação institucional mais a nível da corte e dos representantes das entidades de defesa da liberdade de expressão. Acho que falta, Regina, acho que a gente pode fazer, acho que a E gente de pode fazer proteção mais. mesmo dos jornalistas nesse momento agora que a gente vai ter eleição. Sobretudo agora, como tu falaste muito bem, nessa eleição, a gente está muito preocupado com isso. Eu estou acompanhando, você sabe, né? As nossas associações, elas vivem, eu estava falando com a Márcia antes, a gente vive essa tal disrupção, né, digital. E, curiosamente, a gente foi o primeiro setor a enfrentar isso, né? O jornalismo é sempre o primeiro a enfrentar as grandes transformações, né? E a gente sofre muito com isso ainda. A gente não encontrou ainda o modelo ideal de sustentabilidade, a gente está atrás disso, e é urgente isso, senão a gente vai ficar sem jornalismo e vai viver numa autocracia. Voltaríamos a viver numa outra autocracia. E a gente está muito preocupado agora com essa questão da IA, e então eu estou assim, eu estou dizendo que a gente não tem muitos recursos, a gente faz o possível, né? Então a gente fica, às vezes, a Márcia sabe, a gente fica, às vezes, 14 horas por dia plugado nas telas, o que é uma coisa pouco saudável, né? Vocês estão vendo as minhas olheiras, e a gente fica monitorando, né? Hoje mesmo eu vi monitorando e denunciando. Os jornais, os outros veículos, a AJOR vem fazendo um trabalho muito bem feito. É uma entidade que cresceu e tem que ser prestigiada e nós temos que levar em consideração o que pensa a AJOR. No ano passado, a gente até fez um trabalho junto de uma campanha que a AJOR e a ANJ participaram juntas da UAN-IFRA. Eu acho que a NER também, vocês entraram também. Então, eu acho que o caminho é esse caminho, eu vou falando entre parênteses, né? Mas esse caminho da colaboração é muito importante, né? Não só nas nossas relações, como na prática do jornalismo, cada vez mais, né? A colaboração é fundamental. E aí, voltando à questão da IA, eu vi hoje, nesse monitoramento e denúncia que a gente faz, uma notícia, acho que foi do G1, mostrando um vídeo em que aparece uma senhora negra que se identifica com uma classe social classe C, a classe na qual as pesquisas mostram onde há a grande dúvida para que lado elas vão, para que lado essas pessoas vão, né? Tem um estudo, agora eu esqueci o nome do instituto, mas é o mais evidente deles, né, que mostra que a eleição vai ser decidida, deste ano, vai ser decidida pela conquista do coração e mente de eleitor, de 10% do eleitorado. E o resto já está definido. O resto já é definido. É uma parte, é a polarização, é uma parte Lula e a outra parte o bolsonarismo, quem for o candidato. Então, isso já é um ambiente muito preocupante. E aí a gente tem esse uso em massa de um vídeo, a senhora essa aparece, com o perfil esse, que tem que ser conquistado, denunciando, fazendo críticas a um dos candidatos, né, ao Lula, né, nesse caso. Eu não estou defendendo o Lula, nem estou atacando o Bolsonaro, nem vice-versa. Era o caso específico desse vídeo. O que é uma desonestidade intelectual, uma desonestidade grosseira, né? Mas a gente está vivendo isso, né? Eu acho que, até com a história da mudança que a gente vai ter lá no TSE agora em junho,
eu acho que seria importante mesmo a gente fazer uma frente, viu, Importante, Hélio? Ir importante, lá conversar, importante, e a Regina. Brage, a Jor, todo mundo, Sim, muito bem, que a muito gente bem. consiga, da parte do TSE, parar de dar liminar, entendeu? E começar a avaliar o caso antes de dar liminar, não é? É. E aí, assim, a gente tem muitas dúvidas dentro do jornalismo também sobre como reagir a esse tipo de coisa, né? Então, o G1 publicou, eu vi no Instagram, tá? Que o Instagram hoje é a rede que mais tem uma certa conexão, enfim, uma interação melhor e tal. E essa postagem do G1 revelava que era uma farsa, a jornalista mostrava abaixo do vídeo, o vídeo original, perfeito, uma coisa inacreditável. É muito difícil de dizer que é uma IA, ainda mais se você tem internet de não boa qualidade, um celular também de baixa qualidade, você nem consegue, aí é pior ainda ver, né? E isso acontece com muitos eleitores. E a publicação do G1, eu fui ler os comentários abaixo, muitos comentários defendendo o que a senhora falsa dizia no vídeo. Então, a gente tem muita dúvida sobre como é que a gente reage a esse tipo e denuncia esse tipo de coisa sem gerar uma nova onda favorável à mentira. Porque, por causa do viés de confirmação que a gente vive, as pessoas tendem, não, essa senhora que está falando é acreditar na verdade. mentira. E a mentira é Exatamente. muito barata, né, Hélio? Exato, Mentir é muito fácil. A muito verdade é barato, cara, custa caro muito falar a barato. verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer, sim, eu acho que a gente tem que fazer uma ida ao TSE agora antes, bem antes da eleição. A gente, na NJ, o Marcelo e eu, conversamos bastante desde dezembro, quando a gente, na entrega do prêmio da NJ, a gente fez um painel muito bom painel, rápido, mas muito bom, com alguns dos principais líderes de redação sobre a IA e a eleição agora, né, que foi a IA e o jornalismo, e a questão da eleição já entrou muito forte nisso, né? E a gente estava com muita vontade de fazer um evento antes do período eleitoral para a gente esmiuçar isso. A IA, as deepfakes, né, como reagir, como denunciar, como usar a IA sem cair também no erro de distorcer a verdade. É muito complicado. Então, está aberto isso, a gente fez A alguns gente vai, movimentos. o Summit da ANER vai ser oportunidades e desafios da IA. Ótimo, E a ótimo, gente em vai ter maio. as mesas, e à tarde a gente vai ter TEDs. A gente pode ter um TED específico só para Pode, falar de a eleição. Dá pode, tranquilo. pode. E isso vai ser retomado em julho, que a gente já tem um evento já garantido, que é o nosso Data Day. Ele é muito específico sobre dado, mas IA vai entrar e a gente vai deixar um espaço para afunilar ainda mais próximo das eleições. Vai ser ótimo, Regina, porque aí a gente pode linkar os dois Vamos ver, sim, encontros eu acho em que dois sim. E vamos ver momentos. se, eu acho que a gente precisa se organizar para, de fato, ir para o Isso. TSE a conversar sobre No, isso. no Summit da NER e essa frente junto ao TSE. Acho bem legal. Sobre o que a Kátia e a Letícia falaram, né, eu ouvi com muita atenção e muito gosto, né, a Kátia, a Letícia eu não conhecia, mas a Kátia eu já acompanho há algum tempo, eu vejo as entrevistas da Kátia e eu gosto da forma contundente como a Kátia fala, com pertencimento de quem já fez jornalismo de alta qualidade e foi perseguida, e isso faz muita diferença. E a mulher, né? Essa questão das mulheres, vou começar pelo fim, né? Essa questão das mulheres é assustadora. É uma coisa assustadora. Eu sou um velho e trabalhei nas redações de jornal quando eram as super redações, né? Eu me lembro que teve uma época que eu fiz uma série de matérias junto com outro jornalista, o Luiz Augusto Falcão, pelo Estadão, e a gente fez uma série chamada Conexão Cumbica, que ganhou esse nome porque a gente fez em Cumbica e depois a gente fez em vários cantos do Brasil
a questão da evasão de divisas, do contrabando, da forma como há dentro das instituições públicas máfias instaladas, né? E a gente fez toda essa denúncia, e eu me lembro que a gente comemorava porque a tiragem do Estadão era de 1 milhão de unidades, e aí a gente comemorava que a gente estava com a manchete com 1 milhão de... Hoje em dia isso é completamente diferente, as redações estão muito diferentes, mas o lado bom é que as redações passaram a ser ocupadas e bem feitas por mulheres jornalistas, cada vez mais, né? As mulheres estão conquistando esse espaço que tem de direito, e falta ainda garantir o mesmo espaço nos espaços de comando da redação, né? A gente tem casos já de jornalistas muito competentes que ocuparam o comando. Eu me lembro agora de cabeça a Cida Damasco, que esteve à frente do Estadão um tempo, e ocupou cargos muito importantes na Gazeta Mercantil, acho que no Valor também, a Vera, enfim, várias pessoas. E eu acho que a gente tem que incentivar mais isso. Só que eu estou dizendo tudo isso porque eu me lembro que no meu tempo, além da questão da judicial, havia uma tranquilidade das pessoas públicas, a maioria homens, de simplesmente desqualificar o trabalho das jornalistas em atuação, né? Eu vi uma cena uma vez, numa coletiva, com um cara muito importante, que ele se virou para a jornalista e disse: olha, eu gostaria de te ver com um baby doll, sabe? Coisas assim, inacreditáveis, né? Eu saí de redação já faz algum tempo, mas eu não duvido que não aconteça a mesma coisa. E ainda faziam a ligação telefônica para os comandantes das redações, denunciando as mulheres jornalistas. Olha, fulana me disse isso, eu não quero que saia. Eu vi vários casos desses. Imagino que possa estar acontecendo ainda. Ou seja, isso é um problema terrível, né? A Patrícia Campos Melo, na época de 2018 para cá, foi linchada, e depois ganhou processos, o que é importante também, né? E aí, com isso, hoje aconteceu, ia dizer isso para a Márcia na nossa conversa, hoje de manhã, com o lançamento do protocolo do governo, que é para a proteção dos jornalistas, que é resultado do trabalho do Observatório, do qual a Abrage faz parte, a Kátia fez várias intervenções lá, o Torna Voz, que é uma organização muito importante para ajudar os jornalistas, porque os jornalistas, da maior parte, não têm poder econômico para se defender. Nessa época que tinha que viajar para os lugares, não é só a Eliane, né, Kátia? Mas a Gazeta do Povo também foi vítima disso. A Gazeta Elvira do Lobato, Povo, e aqui a Gazeta do Povo, a Gazeta do 4 Povo, pessoas aqui. Nos cantos do Brasil, muito mais. O jornalista é muito difícil de fazer jornalismo. E sim, eu também tenho ouvido isso de jornalistas, que está cada vez mais complicado, porque está tudo vai para a justiça. Tudo fica e aí vai trancando. Bom, então acho que tem essa decisão do STF que a Kátia citou é muito importante, decisiva. E hoje, com esse protocolo, que é resultado do trabalho do Observatório, que tem mais de 11, me corrija se eu estiver errado, Kátia, mais de 11 organizações, né? Eu estava dizendo para a Márcia que agora... O total acho que são 40, mas daí são considerando eu outras... acho que talvez que assine, né? Talvez, pode ser 40, então é maravilhoso, né? Olha só o recorte da diversidade que a gente tem ali, né? E esse protocolo é fruto das discussões desse observatório, que já foi criado em 2023, eu acho, né? E as coisas demoram. Eu estava conversando hoje com a Marina Pita, lá do governo, que ela disse: a gente não consegue fazer as coisas direito. Eu disse: vocês estão fazendo coisas ótimas, porque isso, a gente sabe que isso é complicado, é intrincado, vai. Tem várias entidades com interesses conjuntos e outros diversos. E aí hoje a gente teve a assinatura desse protocolo,
muito fiel ao que foi discutido, ao observatório. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu de novo, não estou defendendo o governo do atual presidente, eu estou defendendo os governos que atuam como Estado, seja lá quem for o governante, que dê continuidade ao que está sendo feito, né? E levantem as bandeiras das liberdades e dos direitos, né? E aí esse protocolo foi muito, 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 muito fiel nisso. E tem um ponto, Kátia, que eu achei muito bom, que é ele, eu não sei se se vai ser criado o mecanismo ou se já foi instituído o mecanismo. Agora, porque eu vim do evento para cá e tal, não consegui ver. Mas é assim, é uma coisa específica em relação aos ataques às mulheres. Tipifica esse tipo de deboche, de tranquilidade dos homens da machosfera, de escangalhar as mulheres, de fazer insinuações e esse tipo de assédio, né? Então eu achei muito, muito, muito legal e acho que vale a pena a gente ficar de olho para ver se vai ser criado mesmo, para ver se funcionar mesmo, se tem eficácia e tocar adiante, né? E valorizar, né? Sobre os assédios, sobre a censura judicial, não é assédio, censura judicial. A gente está conversando aqui sobre vários casos. Esse da Gazeta do Povo foi uma coisa do corporativismo da magistratura paranaense que ficou aborrecida porque o jornal publicou informações públicas sobre os salários milionários de alguns magistrados, né? E eles ficaram indignados e fizeram uma coisa orquestrada, sim, como diz a Kátia, lá por várias varas, para os jornalistas ficarem correndo, não terem tempo de continuar a matéria, não conseguirem se defender por falta de questão econômica. Então, isso a gente vê acontecer muito nas primeiras instâncias, né? Um pouquinho mais nas segundas, mas já nas segundas, por conta do nosso trabalho de denúncia e acompanhamento de todas essas entidades, é bom porque às vezes a gente se perde, aí uma entidade vai lá e lembra, olha, está acontecendo isso e tal. A gente tem conseguido decisões muito favoráveis, até mesmo na segunda instância. E no STF a gente tem historicamente decisões favoráveis à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Então, assim, eu cito dois casos, que a Cátia, eu acho que citou um, que é aquele caso de 600 mil, é esse da RBS e da Rosane, né? A Rosane de Oliveira, eu conheço bem, gaúcha que nem eu, é uma jornalista de ética inegável, ela é rigorosa. Eu conheço as pessoas, e conheço pessoas que trabalharam com ela e me contaram do rigor como ela apura. Agora, é coluna social, ela é coluna política. E a coluna política também tem opinião, tem uma interpretação dos fatos, né? E aí ela fica muito vulnerável. E nesse caso é pior. Nesse caso era uma notícia sobre o salário de novo, dos magistrados, de alguns magistrados, incluindo a então presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A gente, todos nós nos movimentamos contra, e a segunda instância julgou improcedente e restabeleceu a verdade, julgou improcedente o processo e acabou o processo. Tem um outro que eu acho, de novo, no Rio Grande do Sul, não é bairrismo meu, mas é que foi, não sei se você sabe, esse eu também achei muito bom, muito interessante a decisão, que é o Jornal do Povo fez matérias, o Jornal do Povo de Cachoeira do Sul, fez matérias sobre uma decisão da prefeitura, que a propaganda da prefeitura dizia que havia um desconto no IPTU naquele ano. E o jornal fez cálculos da forma como... Eu agora não me lembro dos detalhes, mas o jornal fez os cálculos corretos e tal, mostrando que, na verdade, não era desconto, era um aumento. Ele estava aplicando um aumento e propagando que era um desconto. Aí ele venceu na primeira instância o direito de resposta, que é um dos mecanismos que a gente tem no Brasil, que já afasta movimentos mais, a necessidade de movimentos mais incisivos contra
o jornalismo contra a liberdade de expressão, porque é um caminho para se defender. A pessoa vai lá, ganha, mostra, faz um direito que nos possa. E a justiça, na segunda instância, reconheceu, olha só que legal, reconheceu que o jornalismo é um ofício que interpreta fatos e que procura mostrar caminhos, e não só a verdade, mas as implicações de alguns fatos, para que as pessoas formem o seu senso crítico. Né? É uma decisão muito importante, a decisão é muito que pode ser usado como jurisprudência, né, Letícia? Eu não sei qual é o nome correto disso, né? Então, acho que isso são duas coisas boas a partir de duas situações que foram contrárias à liberdade de expressão. E uma preocupação nossa, eu até passei ontem para a Regina o relatório que a gente faz, viu, Kátia? A gente faz um relatório de 6 em 6 meses para a CIP, para a Sociedade Interamericana de Imprensa, que é um relatório de observação, né? E a gente acompanha, a gente faz o nosso arquivo, mas acompanha também os arquivos da Abrage, da Aberte, que aliás divulgou hoje o relatório, também muito bom, que eu já vou falar sobre isso. E desse relatório que eu mandei, eu compartilhei com a Regina, que eu tinha mandado na sexta-feira para a CIP, é bem fresquinho, e a gente ainda não divulgou, porque a gente só divulga quando sai o resultado da reunião de meio de ano da CIP, que é dia 24 de abril, e aí a gente vai publicizar o nosso relatório. Mas uma preocupação que a gente coloca ali é que agora surgiu uma decisão no STF, na última instância. Essa decisão do Alexandre de Moraes de fazer busca e apreensão na casa do jornalista que denunciou uma coisa que ninguém desmentiu em relação ao ministro alagoano, me foge o nome Dino, usando veículos sem autorização, veículos do Tribunal de Justiça ou do TST, agora não lembro, do TRT, sem autorização. De fato, ele estava sem autorização, os familiares usaram, de fato, ele foi à praia com o carro, e isso não foi desmentido, mas o Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão na tentativa de intimidar o jornalista e de desqualificar a notícia, né? Nós nos manifestamos, a ANER também, e aqui eu faço isso é um alerta muito grande, porque na primeira instância a gente vê acontecer, e aí é uma opinião minha, pessoal minha, a gente, de observação minha, a gente vê muito tráfico de influência entre empresas, entre poder econômico e os juízes, magistrados, alguns, né, claro, não estou qualificando a magistratura, que é fundamental, mas acontece. E por isso a gente entende que acontece tanta coisa, tanta decisão estrambelhada, né? E aí vai subindo nas instâncias, como há um controle maior nas instâncias de cima, as decisões se revertem, né? Agora, tendo uma decisão assim tão contrária no STF, nos assusta. Isso nos assusta. E a gente fez uma nota e uma ressalva que eu achei muito importante, que o Marcelo fez, porque todas as notas que a gente faz, a gente escrutina o jornalista e o veículo também. A gente não sai fazendo nota a rodo. A gente foi atrás de quem era o jornalista que estava fazendo isso, um blogueiro. E a gente percebeu que o blogueiro tinha sido condenado por extorsão, lá atrás, extorsão a partir de informações erradas. Foi preso, foi condenado e preso. E eu fiz uma pesquisa grande e não sei o motivo pelo qual ele e os outros foram soltos. Eu não consegui ver se houve uma decisão contrária a decisão inicial, ou se foi um relaxamento, alguma coisa assim. E aí eu conversei com o Marcelo, e o Marcelo me disse, Hélio, não interessa, a gente ele tem o direito, a informação que ele está dando agora é uma informação jornalística, é uma informação que tem fundamento, que ninguém nega, e ele não pode sofrer busca e apreensão. Para isso tem
os caminhos de crime contra a honra, que aí também a gente acha que o crime, a punição criminal é uma tentativa de limitar a liberdade de expressão, tem que mudar isso. Mas já tem, e tem. Então fazer busca e apreensão, enfim. Então a gente se preocupou muito com isso. E a questão, e para terminar, eu estou fazendo uma palestra. Só para não, terminar. Não, para com a palestra que já passou da hora há muito tempo, homem de Deus. Eu vou fazer um café com a Nerd só com você. Deixa eu só dizer o seguinte: a questão da IA também está destacada no relatório da BERT hoje. Pela primeira vez, a IA aparece como um instrumento claro de ataque ao jornalismo e à liberdade de expressão. Sim, que é seríssimo. Eu acho que vale a pena a gente chamar a Bert para um café para contar desse relatório, chamar você para falar do seu relatório fresquinho, que acabou de sair, e eu acho que vale a pena, porque você tem muitos casos e coisas bem interessantes, porque nesse ano eleitoral a gente tem que fortalecer o jornalismo e muito, tá? Então, você já está convidado para um café com a Nerd. Tá bom, tá bom. Se prepara aí, acho que a gente pode fazer já em maio um café com você e um também com a Bert. Tá? Desculpa, eu sou meio prolixo, meio. Não, mas você vai ter 1 hora, meu filho. Você vai ter 1 hora para você pintar e bordar, para você falar tudo o que você quiser. Tá bom. Jornalista, já falei. No início eu falei, jornalista adora bater um papo. Não. Aí, Hélio, mas você já está convidado para o Café com a Nerd. Eu acho que, assim, a gente fala muito de monetização aqui no café, como ganhar dinheiro, como isso, como aquilo, mas eu acho que o fortalecimento da classe, o fortalecimento do jornalismo profissional é fundamental, inclusive, para a gente falar de monetização, né? Enfim. Tá? Então, assim, eu quero agradecer demais a Kátia, a Letícia e ao Hélio. Eu quero agradecer demais a todos vocês, porque, assim, eu acho que os temas são muito interessantes, eu acho que a gente não vasculha isso, não vai muito atrás para entender o que está acontecendo, tem muita coisa contra a mulher, contra a jornalista, tem muita coisa em alguns estados que você diz por que está acontecendo nesse estado especificamente, então eu acho que essa coisa do jornalismo investigativo, do jornalismo que bota a luz sobre as questões para que a gente veja o que não se está vendo é muito importante. Né? Então, Hélio, está feito aqui o convite para você voltar. Tá bom, obrigado. Eu acho que sim, vale muito, e também vou convidar a Bert também para a gente falar disso, eu acho que a gente tem coisa bem interessante para falar. Tá bom? Okay. Eu quero agradecer a todos, esse café está gravado, ele está no YouTube, para quem quiser ir lá, olhar, ver e ouvir sobre isso, e eu acho que a gente está só começando. E vamos fazer uma frente lá no TSE para a gente conversar com eles. Acho que vale, viu, Hélio? Vale sim. Vale, né, Kátia? Vale sim, gente. Tá bom? Vale então, sim. agradeço demais a presença de todos e até a semana que vem.